Ainda não começou a gravação. Beleza, começou. Opa, não é aqui, tá? 7.3. Tá, então vamos lá. Bom, então a gente... né, vou voltar aqui aqueles quadrinhos, né? Então a gente viu que quando né, a gente vai calculando a distribuição de probabilidades da média amostral, né, a gente vê esse fenômeno, né, matemático, de certa forma, ocorrendo, né? Que qual é esse fenômeno, né? Eu aumento o tamanho da amostra, né? O que vai acontecendo? Ela vai se concentrando, né? Aqui eu estou olhando, né, esse último quadrinho aqui com tamanho igual a 100, né? A distribuição de probabilidade da média amostral ela vai se concentrando cada vez mais em torno da média populacional, aqui no caso é 1, tá? Para a população de parâmetro lambda igual a 1. O que reflete, né, aquele experimento numérico que a gente fez, né, já fica gerando as amostras, calculando a média amostral, e isso cada vez fica mais próximo da média populacional. Tá? Então a gente vê isso aqui em termos de probabilidade. Tá? Então a gente vê que isso está se concentrando em torno da média populacional, só que a gente, além disso, a gente também vê um formato aqui, tá? Que é um formato que é similar tanto no caso da Poisson, quanto no caso da Bernoulli, quanto no caso da exponencial. Tá? E a gente pode se perguntar que formato é, que forma é essa dessa distribuição que aparece, tá? E, né, e na verdade a gente sabe exatamente que forma é essa, então isso, novamente, isso também é um resultado matemático, na verdade, talvez um dos resultados mais importantes da teoria da probabilidade, né, junto com a lei dos grandes números, é o que a gente chama do teorema central do limite. Tá? Então, o teorema central do limite, né, de maneira resumida, né, ele diz exatamente que quando eu pego a média amostral, tá, e calculo a sua distribuição, então, quando o tamanho da amostra é suficientemente grande, né, essa distribuição ela vai cada vez mais se aproximar de uma distribuição normal, cuja média é dada exatamente pela média populacional que você está querendo estimar, e a variância agora ela é dada pela variância da sua população, que é o sigma ao quadrado, tá? Que está dado aqui, né? Você tem a média populacional μ e a variância populacional sigma ao quadrado. Então, essa normal ela vai ter a mesma média, só que agora ela vai ter uma variância, né, que vai depender da variância populacional, sigma ao quadrado, só que além disso ela vai estar dividida pelo tamanho da amostra. Então, quando o tamanho da amostra é grande, esse valor que está aqui ele vai ficar cada vez menor. Né? Por exemplo, se eu pegar n igual a 10, eu vou ter sigma ao quadrado dividido por 10. Se eu pegar n igual a 1000, eu vou ter sigma ao quadrado dividido por 1000. Quer dizer, sigma ao quadrado dividido por 10 já é bem menor do que sigma ao quadrado dividido por 1000. Né? O que, de certa forma, está demonstrando para a gente esse fenômeno aqui. Né? Por exemplo, quando eu peguei n igual a 10, eu tenho esse quadrinho aqui, o terceiro quadrinho. Né? Então, você vê que a variabilidade aqui, né, que é mais ou menos a largura dessa curva aqui, né, ela é uma. Né? Quando eu pego n igual a 100, você vê que ela já diminuiu bastante. Né? É exatamente porque eu tenho esse sigma ao quadrado dividido por n. Tá bom? Né? E essa forma aqui que eu estou vendo aqui, né, é exatamente a forma de uma normal. Né? Independentemente se eu pego Poisson, Bernoulli, exponencial, uniforme, qualquer distribuição que eu pegar que seja bem comportada, né, você vai ter que o comportamento assintótico da distribuição da média amostral é exatamente dado por uma normal, né, repetindo agora aqui, né, com a média populacional dada pela média populacional da variável que você está estudando, e com uma variância que é cada vez menor quando o tamanho da amostra é grande. Tá? Então, a gente vai ver que esse fenômeno ele é muito importante, tá? E está relacionado ao que a gente chama também de dimensionamento da amostra. Né? Muitas vezes você quer, né, colher uma amostra, né, e você vai fazer a sua estimativa e você quer saber, eu quero gerar uma estimativa cujo erro seja bem pequeno. Tá? Então, aqui ele está te dando exatamente o erro médio. Né? O erro médio vai dar o sigma ao quadrado dividido por n. Né? Então, quando você quer, por exemplo, que o erro médio seja menor do que 0,01, tá? Você vai escolher esse n de maneira que sigma ao quadrado dividido por n seja
menor do que 0,01. Tá? Então, ele permite, né, em função do erro que você vai colocar ali, saber quantos elementos na sua amostra você vai ter que olhar. Tá? Se você vai ter que olhar 10, 100, 1000, 10.000. Tá? Isso muitas vezes é importante, né? Por exemplo, você, em pesquisas de opinião, né, você vê muitas vezes lá, você tem aquele erro de 2% para cima e para baixo, né? Então, esse 2% para cima e para baixo, né, está te dizendo, né, ele vai te dizer, você vai ter que olhar, né, sei lá, 2.000, 3.000 pessoas na sua população. Se você quer 1% para cima e para baixo, você já vai ter que olhar, sei lá, em vez de olhar 2, 3.000, você vai ter que olhar 10.000, 15.000 pessoas. E assim por diante. Tá? Então, né, esse cálculo aqui, né, dessa variância da média amostral, né, ele te permite dimensionar o tamanho, né, da sua amostra em função do erro que você quer, que você fixa de antemão, tá bom? Da precisão que você quer ter na sua estimativa. Tá. Bom, e aí a gente vai ver agora, né, alguns exemplos, né, de como a gente usa esse resultado, né, que é o teorema central do limite, tá? Para exatamente ter esse tipo de controle, tá bom? Então, antes disso, eu vou colocar, né, a gente tem essas duas observações aqui. A primeira observação é, como eu já havia repetido aqui para vocês, né, o teorema central do limite nos diz que essa forma universal, né, universal no sentido de que ela não depende da distribuição, né, da característica que você está olhando, x, né, modelada por a variável x, né, pode ser uma Bernoulli, pode ser uma Poisson, pode ser uma exponencial, uma uniforme. Independentemente disso, quando você pega a média amostral, assintoticamente o que você vê é sempre a mesma distribuição, né, que é dada por uma gaussiana. Tá? Por isso que a gente chama de universal, isso é o que a gente chama de fenômeno de universalidade. Tá? Ainda bem que é assim, né? Porque aí você, né? Por isso, na verdade, que a normal, né? A gaussiana, ela é tão importante na estatística. Tá? E a segunda observação, né? Esse resultado, né? Que diz que a média amostral se distribui como uma normal de média μ e variância sigma ao quadrado dividido por n, ela pode ser relida também da seguinte forma, né? Quando eu padronizo a média amostral, né? O que é padronizar a variável? Né? Lembra quando a gente pega uma normal, né, ou uma variável em geral, né? O que é padronizar ela? É você diminuir o seu valor médio, né, e dividir pelo desvio padrão, né? Porque agora ela vai ter média 0 e desvio padrão 1. Tá? Então, quando você padroniza a média amostral, tá? E quando você tem uma amostra muito grande, né, a média amostral padronizada ela vai ser exatamente uma normal de média 0, só que agora a variância vai ser igual a 1. Ok? Então, dizer, né, que a distribuição da média amostral tem média μ e variância sigma ao quadrado dividido por n é a mesma coisa que pegar a média amostral, padronizar ela e ver uma normal padrão agora, né, de média 0 e variância 1. Tá bom? Então, na hora dos cálculos, isso daqui vai ser importante para a gente também. Tá bom? Então, aqui eu vou fazer, na verdade, eu vou exemplificar aqui, né, duas situações onde você pode usar isso. Tá? Então, aqui no exemplo 1 eu tenho esses peixinhos aqui, né, peixinho guppy, tá? E eu estou dizendo aqui já de antemão para você, né, que o tamanho de peixes guppies machos adultos num determinado rio se distribui de acordo com uma normal, aqui eu já estou supondo que é a normal de antemão, de média 3,5, tá, 3,5 e variância 0,25 centímetros quadrados. Tá? Então aqui também 3,5 está em centímetros. Tá? E aí eu colho uma amostra de tamanho 10. Eu vou lá num determinado rio, né, pesco 10 peixinhos, tá? Para cada peixinho, eu vou e meço o seu tamanho, né? Então, eu vou ter uma amostra x1, x2 até x10, onde cada xi vai dar o tamanho do peixinho i, tá? E aí, calculo, né, a sua média amostral. Tá bom? Vejo qual é a média amostral dessa amostra de tamanho 10. E aí, eu quero saber qual é a probabilidade, né, nesse cálculo que eu vou fazer, de eu obter um resultado entre 3 e 4. Ok? Como é que eu vou fazer isso?
Tá, então como é que eu vou fazer isso? Eu vou olhar para essa variável, para a média amostral, tá? Aqui, no caso, eu já estou assumindo que elas são normais. Então, quando eu padronizo ela, eu obtenho o quê? Né, se eu tenho uma variável aleatória normal de média μ e desvio padrão sigma ao quadrado, quando eu padronizo ela, eu obtenho uma variável normal de média 0 e variância 1. Tá? Então, aqui no caso, como as variáveis eu já estou assumindo que elas são normais, a média amostral também vai ser uma normal, né? Que eu já sei que a média vai ser 3,5, tá? Só que agora a variância amostral vai ser o quê? A variância sigma ao quadrado, que é 0,25, dividido por n, aqui no caso n igual a 10. Então a variância aqui vai dar 0,25 dividido por 10, que é 0,025. Ok? Então eu vou ter essa normal, e aí o que eu vou fazer? Para calcular essa probabilidade, eu vou simplesmente padronizar ela. Eu vou padronizar, vou obter uma normal padrão, e calcular qual é a probabilidade da normal padrão estar entre esses dois números. Só que esses dois números aqui eu também vou ter que padronizar eles. Quer dizer, eu vou subtrair 3,5 e dividir por 0,25 dividido por 10. Tá? E aí calcular essa probabilidade. Tá? Então essa conta a gente vai fazer ela várias vezes durante os exercícios. Tá? Aqui eu só estou dizendo, né, dando a ideia, né, que a gente vai repetir isso várias vezes. E né, de forma análoga, tá? Quando eu tenho agora uma amostra bem grande, mesmo que eu assuma que a distribuição de probabilidade, né, do tamanho do peixe seja uma distribuição que eu não conheço, tá? Quando eu tenho uma amostra muito grande, eu posso sempre olhar o teorema central do limite e dizer, eu sei que como, né, n igual a 100 é uma amostra grande, então essa variável aqui, que é a média amostral, ela vai ser aproximadamente uma normal, né, cuja média é 3,5 e a variância também é dada por 0,25. Tá? E aí eu faço o mesmo procedimento. Tá, eu vou fazer de novo, tá? Só que agora eu vou fazer aqui no quadro. Tá? Primeiro eu só relatei o roteiro para vocês, tá? E agora eu vou abrir aqui o quadro do computador, tá? E fazer a conta na caneta, tá bom? A gente vai repetir essa conta e depois vai discutir um pouco os exercícios que estão na lista, tá bom? Então não se preocupe se vocês não pegaram de primeira, a gente vai fazer de novo, mas eu vou parar a gravação para isso.